eu tomo assim como principal referência icônica do processo constituinte a chegada dos caiapós ao plenário, né, aquele jeito de caiapó de chegar, né, e o Ailton Krenak tomando o microfone de terno, um terno branco e um cocar. Né? Aquilo ali desorganizou completamente. Eu me lembro de uma imagem do Ulisses olhando e todos os parlamentares, todos brancos, né? Aquela mesa, todos eles olhando, falando assim, mas existem, vestem terno e estão aqui. Enfim, isso é uma força mostra uma força muito grande do movimento indígena. Agora, eu acho que a gente, só retrospectivamente, a gente vai ter muita noção de potência desse movimento, como ele se organiza internamente, como ele foi sendo construído internamente e como ele vai criando redes americanas, né, e redes internacionais. Lembrando que, junto com a Constituição de 88, logo na sequência, em 89, é assinada a Convenção 169 da OIT, que muda também o paradigma da integração para o paradigma da emancipação. Então, vai percorrer uma mesma trajetória que a Constituição. Duas declarações surgem nesse período, eu participei da discussão das duas, né, que é a declaração da OEA e a Declaração da ONU dos Direitos dos Povos Indígenas, com ampla participação social. Foi um processo tão interessante porque o Ministério das Relações Exteriores ele capitaneava as reuniões e eram reuniões altamente diversificadas. Tinha a Associação Brasileira de Antropologia, tinha representantes indígenas, tinha representantes das Forças Armadas, tinha representantes de todos os ministérios e, enfim, as coisas avançavam, se chegavam, apesar dos dissensos evidentes, né, a implicância da ala militar com a expressão povo, né, que até então era reservada para os estados nacionais. Então, mas sempre acomodando. Mas, enfim, e a potência que foi no judiciário também. Lembrando que eu entrei com a primeira ação para a demarcação de territórios indígenas, que foi para o território Yanomami, em 1989, eu e Eugênia Aragão. O nosso conhecimento era zero. Nós tínhamos um texto do João Mendes Júnior, que é um texto de 1916, salvo engano, que vai falar da categoria do indigenato, e uma tese de doutorado da Alcida Rita Ramos. Esses dois documentos deram base para essa ação. Essa ação, nós não sabemos direito nem que ação propor. É uma ação civil pública, que era recente, ninguém sabia manejar direito. Nós vamos fazer uma ação declaratória. Lembrando que, na época, não tinha contraditório, não tinha nada, no decreto que regulava a demarcação de terras indígenas. E aí vem 90, o primeiro presidente eleito democraticamente. Quem é o ministro da Justiça? Jarbas Passarinho, um militar, né? Um militar. E aí, com 2 meses dessa ação em curso, ele chamou a mim, Eugênio, no gabinete dele. Perguntou, mas vocês têm certeza? E a gente falou, bom, a gente não tem certeza de nada, a gente só sabe que a gente não quer assumir a responsabilidade de dizer o que é uma área indígena. Há um campo de conhecimento muito mais capacitado que o campo jurídico, é o campo da antropologia, e a ação se baseia numa tese da antropologia. E aí o ministro Jarbas Passarinho falou, então a ação está extinta. Ele baixou a portaria declaratória 10 milhões de hectares. Lembrando que no governo Sarney, essa área tinha sido dividida em ilhas. Então, ela era uma área infinitamente menor e ela inibia os modos de relação, de espaçamento territorial desse povo. Então, logo na sequência, teve uma ação também icônica do presidente Collor no combate ao garimpo em terras indígenas. Então, ele vai para o meio da floresta amazônica, área Yanomami, vestido de militar, né, mostrando a força do Estado para defender os territórios indígenas contra a devastação, contra a destruição dos seus recursos naturais. E esse período é um período muito forte no judiciário, né? A demarcação dos grandes territórios
indígenas na Amazônia se dão nesse período. Alto Rio Negro, Vale do... enfim, lá perto... Javari. Vale do Javari, enfim, muitos territórios são desse período, né? Também é interessante lembrar, falando ainda da potência do movimento, a ECO 92. Né? A ECO 92 ela produz 2 documentos muito interessantes. Um é sobre mudanças climáticas, né? A Convenção sobre Mudanças Climáticas, que está, enfim, até hoje, ela vai organizar um pouco a relação dos países no plano internacional até a data de hoje. E a outra é a da biodiversidade. E essa Convenção da Biodiversidade ela é muito interessante porque ela vai falar sobre a necessidade de se garantir a diversidade biológica, mas vai revelar que o grande conhecimento que foi acumulado para manter esses territórios está nos povos indígenas e nas comunidades tradicionais. Daí porque vai proteger esse conhecimento, vai remunerar esse conhecimento, vai valorizar esse conhecimento.